Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luísa e hoje eu vou dividir com vocês alguns livros que eu li nas matérias de literatura quando eu fiz letras. Mas antes, eu vou esclarecer um pouquinho do que é um curso de letras. O curso de letras ele não é focado em literatura e você não precisa ser um super leitor master para ir para um curso de letras e se dar bem nele. A literatura é só uma das várias matérias que compõem um curso. E cada curso de cada universidade pode ter um foco diferente. Então, se você está pensando em prestar vestibular para letras, você tem que pensar também no que você quer fazer depois que você terminar o curso. Então existe letras português, existe letras inglês, e aí você vai focar só em inglês, por exemplo, letras português e inglês, letras espanhol, russo, japonês, francês, vários outros idiomas dependendo da faculdade. Eu fiz letras português e inglês na PUC Campinas, por curiosidade é a mesma faculdade que a Sandy fez, e eu entrei um pouquinho depois que ela se formou, então boa parte das minhas professoras foram professoras da Sandy também. Enfim, no meu curso de letras a gente tinha várias matérias, a gente tinha leitura e produção de texto, a gente tinha, leitura, produção e compreensão de textos em inglês, tinha gramática da língua portuguesa, gramática da língua inglesa, tinha linguística aplicada, que é o meu grande amor acadêmico. Quando a gente pensa em pesquisa e em ir a fundo em algum assunto e se debruçar nele, geralmente eu tenho tendência a ir para linguística aplicada, para análise do discurso e não, na verdade, para literatura. Eu amo literatura, mas academicamente falando, eu vou mais para essa área. É uma grande fascinação minha, porque a linguística aplicada, ela vai estudar a forma como o ser humano se comunica, não só verbalmente, mas imageticamente, por também, expressões faciais, corporais, eh, produções audiovisuais e visuais apenas. E na linguística aplicada a gente vê como todas essas formas de comunicação e de linguagem podem influenciar na construção de um indivíduo, de um grupo, e também os conflitos desses grupos. É assim, é uma área interdisciplinar ou até multidisciplinar que é fenomenal, fascinante e, assim, infinita, com infinitas possibilidades de estudos. Então, digamos assim que para você fazer letras e ser feliz, você tem que estar, fascinado pela linguagem. É esse o resumo desse curso. Eu saí, agora já mudou também na mesma universidade, com 2 habilitações. Eu saí com a licenciatura em português e inglês e suas respectivas literaturas, então, para ser professora, né, e saí também com o bacharelado de tradução e revisão de textos, e eu foco mais na área editorial e tudo mais. A gente teve matérias também sobre essa parte, que foram práticas tradutórias, teorias da tradução, revisão de texto e por aí vai. Na parte de licenciatura, a gente teve metodologia de ensino, teve o estágio, a docência e em algumas matérias de pedagogia também. Enfim, indo agora para a parte da literatura, eu tive 4 matérias que compreendem essa área, que foram Introdução aos estudos da literatura, literatura portuguesa, literatura brasileira e literaturas de língua inglesa. Cada ano uma matéria, sendo que a de introdução eu tive apenas um semestre. Mas eu vou começar por ela de qualquer forma, por quê? Porque ela é a base de tudo. Quando a gente vai estudar literatura, a gente tem que deixar de lado o nosso gosto pessoal. Isso é o básico. E aí, a gente tem que usar alguns parâmetros de análise. E para isso a gente estudou os gêneros literários,
a linguagem literária, aqui foca bastante na análise de poesia também, e introdução ao estudo crítico da literatura. Então não é simplesmente: "Ai, gostei, não gostei, tocou a minha alma, não tocou". Tá, mas e o que realmente está ali? O que que o texto está falando para você? Como que a gente vai analisar isso? Então essa matéria era focada nisso, e como uma leitura, assim, só acho que a professora pensou assim: "Ah, vamos colocar uma leitura aí, né", porque eles acabaram de começar o curso de letras, e aí vai passar o primeiro ano todo sem literatura. E a gente leu O Rei da Vela, é uma peça de teatro do Oswald de Andrade, e eu vou confessar para vocês que eu não lembro muita coisa, eu lembro que eu ri, que eu achei engraçada a peça, e que vai tratar um pouco dessa questão da evolução da modernidade, da tecnologia naquela época, e vai falar muito também das questões da homossexualidade, o Oswald de Andrade vai brincar com essas questões. E aí, no segundo ano, eu tive 2 matérias de literatura portuguesa, a A e a B. E a gente começou, claro, por pelas cantigas de amigo, cantigas de amor. Inclusive tinha um site muito legal que a gente podia ouvir como que essas cantigas eram apresentadas na Idade Média. Era um grupo de uma universidade portuguesa que tinha feito esse estudo. E se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição e vai estar escrito assim: "Achei, olha a descrição". Então, vamos ver, né, espero que eu encontre. A gente leu as 2 peças do Gil Vicente, que na verdade naquele caso foi uma releitura. Eu acredito que no ensino médio todo mundo vê essas 2 peças, que é O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. E aí, em literatura portuguesa B, que a gente já tinha passado por todas essas partes, eh, da Idade Média, da evolução da língua portuguesa ali, eh, estudamos algumas partes de Lusíadas, não lemos por completo, mas estudamos várias partes, na verdade, de Os Lusíadas. E aí, em literatura portuguesa B, a gente leu Os Maias, um super calhamaço. Essa leitura aqui foi, discutida como se fosse um clube de leitura. Então a gente tinha as metas e a gente discutia com a professora fornecia vários detalhes interessantes de análise e tudo mais. E foi uma escolha em conjunto, então a gente ia ler algum livro do Eça de Queiroz e a minha turma da faculdade votou em Os Maias. Então, é capaz de, por exemplo, as outras pessoas que passaram pelo curso de letras acabou lendo com a professora O Crime do Padre Amaro ou algum outro livro do Eça de Queiroz. E aí depois, né, como a gente escolheu um super calhamaço, a gente só teve mais tempo para ler as poesias do Fernando Pessoa e dos heterônimos do Fernando Pessoa, então a gente estudou os principais heterônimos e um pouco da vida do autor. Depois a gente teve literatura brasileira A e B. Na literatura brasileira A, como geralmente se começa a estudar literatura brasileira, a gente leu algumas cartas de jesuítas, mas são muito interessantes. Eu acho que, se a gente leu no ensino médio, a gente acha meio chato, mas quando você começa a ler com um outro olhar, pensa, os portugueses estão chegando aqui numa terra completamente diferente, com povos completamente diferentes. Então é interessante sim, ver essa perspectiva. E aí, depois das cartas, a gente estudou muita poesia. Gente, em letras, a gente estuda muita poesia, tipo, muita mesmo. É assim, o foco do meu curso, pelo menos, foi poesia. Então, assim, literatura portuguesa, muita poesia. Literatura brasileira, muita poesia. Nossa, literatura brasileira é o que mais tem. Então, talvez aqui, quando vocês assistem o canal que eu tô lendo por hobby e tal, não tem muito sobre poesia, mas eu gosto muito de poesia também. É que eu não leio livros completos de poesia. Eu leio poesias isoladas. Então, raramente vai aparecer aqui, assim: "Ah, eu li esse livro", e porque não. Se vocês tiverem interesse em, conversar sobre poesia, me contem nos comentários.
que a gente faz aqui um vídeo sobre poesia, mas assim, poesias isoladas, né. E aí, quando a gente chegou no romantismo, a gente foi ler Lucília, do José de Alencar, e eu, antes de começar a ler Lucília, eu corri para ler A Dama das Camélias, porque eu tinha muita curiosidade de ler esse livro. Assim, Lucília é uma fanfic da Dama das Camélias, né. Se você leu um, você sabe. E é muito legal, eu gostei muito de observar as semelhanças e as diferenças entre Lucília e a Dama das Camélias, e em como o José de Alencar utilizou o nosso ambiente do Brasil para contar a versão dele dessa história, e é muito legal. Eu recomendo vocês a lerem em conjunto A Dama das Camélias e Lucília. Eu acho que tanto faz você ler um ou outro primeiro, apesar desse vir primeiro, né, obviamente, mas, tanto faz, você vai identificar as diferenças e vai se divertir do mesmo jeito. São 2 livros muito bons. Eu gosto muito de Lucília e eu também gosto muito de Senhora, mas o Lucília foi o que eu li na faculdade. E aí, a gente leu também pra, né, obviamente, quando chegamos no realismo, a gente tinha que ler Machado de Assis. Eu acho que não existe uma faculdade brasileira que se diz letras português, e aí inglês, que não vá ler Machado de Assis. A gente leu, então, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E foi uma experiência muito boa, porque é um livro mais complicado, né, de ser lido, e aí, de novo, foi como se fosse uma leitura conjunta com a professora, ela foi explicando vários pontos, e aí a gente pôde ler o livro e entender direitinho o que se passava e apreciar essa obra-prima. E também, em língua portuguesa, o último livro que a gente leu foi Macunaíma, do Mário de Andrade. Obviamente eu não li nessa edição, eu acho que a Antofágica nem existia em 2014. Eu li numa edição que vendia na Saraiva, pequenininha assim, e ela é bem menor. O Macunaíma em si, ele é pequeno, ele tá parecendo grande aqui por causa das ilustrações e da diagramação, mas é um livro curto. Isso não significa que ele seja fácil de ser lido, tá? Ele é difícil e às vezes ele é chato. Mas é uma obra grandiosa. E junto do Macunaíma, eu comprei também e li uma parte, né, não li tudo, desse livro aqui, que é o roteiro de Macunaíma. Macunaíma é uma obra complexa, o Mário de Andrade fez um trabalho, assim, primoroso, né, em estudar o brasileiro, em estudar o Brasil, mas tem um vocabulário, às vezes, eh, muito complicado, às vezes eles têm umas cenas nonsense e tal, e aí com esse roteiro aqui, deu super certo, tirei 10 nessa prova. Como no caso do Macunaíma a gente acabou perdendo muito tempo. Inclusive, eu não fiquei muito satisfeita com o final do meu curso de literatura brasileira, porque a gente realmente perdeu muito tempo com o Macunaíma, e tinha dias que a professora sentava e ficava lendo o livro ali, totalmente era a mesma professora, era a mesma professora que leu Brás Cubas com a gente, que leu Lucila, mas naquele outro semestre, eu acho que ela estava com problema de saúde e tal, então assim, ela não estava meio que preparando aulas, né, porque ela tá com problema de saúde. E aí ela ficava lendo o Macunaíma na sala com a gente, era uma leitura em voz alta de Macunaíma. Aí às vezes era chegava a ser até engraçado às vezes, porque ela ficava rindo do livro e até chorava, assim, saía até lágrima. Mas, o que salvou nesse caso dessa obra realmente foi o roteiro de Macunaíma. E aí, a minha matéria queridíssima, queridíssima, eu passei a graduação toda esperando, era literaturas de língua inglesa. A literatura inglesa, especificamente, é um dos meus amores da vida, e em todos os aspectos. Então, ai, foi assim, o ponto alto do meu curso, principalmente com relação à literatura.
Então, em literaturas de língua inglesa, a gente começou com o poema Beowulf. Esse poema a gente não leu inteiro, mas ele é considerado a obra inaugural dessas literaturas. E a gente também fez um estudo mais aprofundado dos contos de Canterbury. E aí, aqui, na verdade, as minhas professoras de literaturas de língua inglesa, que foram 2, elas tiveram uma sacada muito boa, porque como era, na verdade, não só literatura inglesa, mas a gente teria que passar pelo menos pela americana, elas 2 separaram a gente em grupo. E aí a gente pôde ter contato com as outras obras por meio da apresentação dos outros grupos. Então, no caso do Canterbury Tales, meu grupo, ficou com o primeiro conto, que é o conto do Cavaleiro. Esse conto é muito legal, vai se passar na Grécia Antiga e ali nós temos 2 cavaleiros que são super amigos, super bestos, mas eles vão se apaixonar pela mesma mulher, e aí eles vão começar a duelar. Um clássico. E foi muito bom trabalhar com ele, e como a professora, a gente estudou o conto mais famoso que é A Mulher de Bath. E é muito interessante. Na Mulher de Bath, a gente tem a discussão do que é ser mulher, qual que é o propósito da mulher e tudo mais, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é um texto medieval e a gente pode muito bem ler esse texto com um olhar de hoje em dia, que as coisas estão mais modernas, que a mulher tem mais espaço e procura ainda por mais espaço, mas você acha mesmo que a galera da Idade Média estava querendo propagar isso? Aí é exatamente o oposto. Então, era mais uma crítica às mulheres que tinham aí seu próprio espaço, seu próprio pensar. E é muito interessante, então os outros grupos fizeram dos outros contos, e aí eu vou confessar para vocês que eu só li realmente esses 2 contos, o do Cavaleiro e a Mulher de Bath, e aí eu tenho o livro aqui para poder ler, né, o resto. A gente vai para esse queridíssimo Shakespeare. A gente leu Otelo, principalmente, a gente ficou muito tempo no Otelo. Também passamos por Hamlet e também passamos por Romeu e Julieta, mas, Otelo foi a estrela do Shakespeare naquele ano. Passamos um pouquinho por Macbeth também. Não passamos pelas comédias, não passamos pelas peças históricas. E é uma pena, porque eu amo as comédias, gente. Ai, me divirto demais. Eu acho Shakespeare incrível. Essa blusa aqui foi a minha irmã que me deu. E tá falando assim: "Para de fazer drama, você não é Shakespeare". Ai, eu acho o máximo. E aí, a gente também fez um grande trabalho sobre a Jane Austen. Então, também, novamente, fomos divididos em grupos e cada grupo ficou com uma cena de um livro da Jane Austen, e é claro que se esperava que você lesse o livro completo. E aí eu pedi para a professora para o meu grupo, né, ficar com Mansfield Park. Eu amo Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Eu não li os outros da Jane Austen e eu queria muito ler Mansfield Park, porque tem uma cena aqui que vai falar das colônias. E isso é até meio raridade, se a gente for parar para analisar. Então eu queria, e eu achava que a professora ia me dar essa cena, e a professora não me deu essa cena. Então eu queria ter trabalhado na análise dessa cena e ela acabou dando para o meu grupo uma outra cena aqui desse livro. Mas eu amei, amei esse livro aqui. Eu gosto muito que a Fanny Price é uma pessoa tímida, então ela é uma protagonista tímida. E isso também é uma raridade no mundo da literatura. Ela é totalmente diferente, tanto da Elizabeth Bennet quanto das meninas do Razão e Sensibilidade. Esse livro aqui é bem legal, ele tem uma pegada diferente. E se tudo der certo, esse ano ainda eu vou ler, A Abadia de Northanger. Aí a gente leu também, eh, o Pigmalião, do Bernard Shaw, e Esperando Godot.
nossa, a gente estudou bastante esperando o Godot, e depois a gente foi separado novamente em grupos, e aí o meu grupo ficou com Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E aí, toda essa parte aqui dos estudos da literatura, dos mecanismos que você vai utilizar para analisar um livro, e assim, existem vários mecanismos para você analisar um livro, né, não é só esses daqui. Por exemplo, um autor, um filósofo da linguagem, de quem eu gosto muito, que é o Bakhtin. Ele é basicamente da área da literatura, mas eu acabei usando o Bakhtin, se usa o Bakhtin também em outras áreas, por exemplo, na linguística aplicada. E no caso do meu mestrado, que era um mestrado interdisciplinar, né, em linguagens, mídia e arte, então, eh, ele também você pode usar todo o aporte teórico dele, obviamente, para estudar literatura, que é isso que ele faz nos livros dele. E aqui eu separei o meu eu do gosto pessoal para o meu eu da pessoa que está estudando um livro, está analisando um livro. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês que, assim, pessoalmente, Mrs. Dalloway não foi um livro que eu achei muito agradável, eu só gostei da parte do Septimus, só. Tipo, ai, eu achei a parte da Mrs. Dalloway um porre. Eu sendo bem sincera, achei chatérrimo, mas a parte do Septimus eu lia pra chegar na parte dele, e a parte dele me tocou profundamente, e e assim, é claro que os 2 são relacionados, né, a Clarissa e o Septimus, mas assim, a parte dela é muito chata. E aí, tudo bem se você não concordar comigo, gente, paz. Mas, quando você pega esse livro para você analisar, com todo o aporte teórico, com, sabe, tipo, tudo que a Virginia Woolf fez aqui, esse livro é primoroso, ele é tipo 5 estrelas forever, assim, ele é incrível. E é isso. É isso que é a literatura, é você ver o que que o autor fez, como que ele transmitiu a mensagem que ele queria transmitir, quais são esses pontos especiais da obra dele. Então aqui, no caso da Virginia Woolf, é mais o fluxo da consciência e todo o encadeamento dos acontecimentos, né. Então, esse livro aqui, a minha relação com ele é ambígua. E assim, eu quero muito reler esse livro e ver se a minha impressão é ainda a mesma, a minha impressão pessoal, porque a impressão profissional é que isso aqui é uma obra-prima. E assim, o interessante da literatura, e quando você estuda a literatura de forma mais formal, é quando você tem a junção de um primor, sabe, literariamente falando, no sentido de análise literária mesmo, de tudo mais, e do seu gosto pessoal. Quando tem esse alinhamento, gente, é a perfeição. Quem atinge isso? E aí quando você encontra, você sente assim: "Cara, vale a pena viver só para chegar aqui, sentar, ler e analisar os escritos dessa pessoa". E aí, para mim, essas pessoas são Shakespeare, Oscar Wilde e Edgar Allan Poe. Tipo, gente, eles são incríveis, eu já tô até arrepiada de novo, porque realmente eu tenho um prazer pessoal, como leitora, com as obras deles, tanto, né, no caso do Shakespeare, as peças e a poesia, no Oscar Wilde tem as peças, tem os contos, tem o Retrato de Dorian Gray, e no caso do Poe, os contos, nossa, e a poesia. É incrível, incrível. E, assim, o duro, no caso de poesia, é que o ideal é que você conheça a língua de origem de uma poesia para você realmente apreciar, porque a poesia não é só o conteúdo que está sendo falado ali, mas é como a linguagem está sendo trabalhada, as questões de rima, a questão também de como tudo é pronunciado, não só na rima, mas, o que o seu aparelho fonológico precisa fazer para pronunciar essas palavras, isso também entra na poesia. Então, gente, esses 3.
para mim, estão, assim, no topo de tudo, porque eles são, para mim, perfeitos, nos estudos, literários falando, e perfeitos para o meu gosto pessoal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem, se vocês fizeram letras, deixem suas experiências aqui, porque pode ajudar, quem sabe alguém que está prestando o vestibular e está pensando em fazer letras, talvez caia nesse vídeo aqui. Então, compartilhe aí suas experiências com o curso. E também, para quem não fez letras e sempre teve curiosidade de saber o que um curso lê, tá aqui a minha experiência e com certeza várias outras pessoas que fizeram letras leram coisas completamente diferentes. É muito legal. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir a esse vídeo e tchau, tchau.